Olá, gente, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou mais uma vez fazer uma transmissão ao vivo aqui pelo Instagram. Mas a ideia principalmente é gravar esse vídeo. A gente deixa o vídeo gravado. Eu deixo ele online no Instagram pelo tempo permitido. A gente consegue deixar esse vídeo durante 24 horas aqui no Instagram. E depois, para quem quiser nos acompanhar, eu deixo esse vídeo salvo também lá no canal do YouTube. Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, Dr. Roger Augusto, faz uma busca lá no YouTube, Dr. Roger Augusto, e você vai ver que já existem alguns vídeos lá à disposição, inclusive essa última transmissão ao vivo que eu fiz aqui pelo Instagram. A ideia dessas transmissões é principalmente tirar a maioria das dúvidas que os pacientes fazem aqui no consultório, que conversam comigo pessoalmente, e aí a gente já grava isso e deixa salvo para que facilite também a vida das pessoas e elas tenham mais facilidade no acesso a essa informação, e também para levar aí informações sobre acupuntura para quem ainda não conhece essa especialidade, para quem ainda não está familiarizado com a acupuntura. Então, a ideia de hoje é falar basicamente sobre duas coisas. Eu recebi aqui duas perguntas, né? Na verdade, uma pergunta que pode ser dividida em dois questionamentos. Uma pessoa perguntou através do Instagram quais as utilidades e se a acupuntura tem uma base científica. Então eu acho que é muito interessante falar sobre isso. Por quê? Porque muitos profissionais de saúde ainda não sabem de toda a base científica envolvida na acupuntura e principalmente muitos pacientes ainda têm muitas dúvidas de como a acupuntura pode ajudar na sua saúde. Então eu fiz até algumas anotações aqui para não esquecer muitos detalhes com relação a isso. Então vamos lá. Primeiro, com relação à base científica da acupuntura. A acupuntura ela já é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, então a Associação Médica Brasileira, né? O Conselho Federal de Medicina considera a acupuntura uma especialidade médica há mais de 20 anos. Então, só por esse item a gente já poderia dizer que o reconhecimento da classe médica ou da categoria médica já dá um embasamento para a acupuntura há mais de 20 anos. Outros fatores que levam aí a gente afirmar essa base científica da acupuntura é que ela está presente hoje nas principais universidades ou na maioria absoluta das universidades e também na maioria dos centros de pesquisa das grandes universidades do mundo inteiro, não só do Brasil, não só da China, que seria o berço da acupuntura, mas também no mundo inteiro a gente vê a acupuntura inserida nas universidades e nos grandes centros de pesquisas médicas. Esse é outro fator importante que mostra aí essa base científica do funcionamento e da utilidade clínica da acupuntura. Além disso, um outro fator interessante é que a maioria dos grandes hospitais no mundo todo, a maioria dos grandes hospitais possuem serviço médico de acupuntura. Então, vários hospitais no mundo oferecem ou ambulatórios de acupuntura para atendimento ao público externo ou até acupuntura para os pacientes internados. Isso na China, por exemplo, que é o berço da acupuntura, é uma grande realidade. Existem serviços na Europa, por exemplo, da acupuntura totalmente integrada com os serviços, por exemplo, de neurologia, de neurocirurgia. Então, é muito variável em cada país tem uma realidade diferente, mas a acupuntura ela é muito inserida também nos hospitais. Por exemplo, no Brasil, um dos hospitais mais reconhecidos, né, nacionalmente, o Hospital Albert Einstein, possui serviço de acupuntura no hospital. Então,
mais uma vez mostrando essa base científica da acupuntura. Mas mesmo assim, às vezes algumas pessoas dizem, mas isso pode ser por influência dos serviços e tal, e que os médicos conseguiram então colocar esse serviço de acupuntura nas universidades, nos hospitais, né? A própria Organização Mundial de Saúde reconhecendo a acupuntura. Mas assim, eu fiz uma busca, fiz agora aqui no meu computador, uma busca no PubMed. O PubMed, para quem não sabe, é uma base de dados científicos. Então é onde a gente pesquisa, né, as novidades, por exemplo, na área médica. Então o PubMed, ele classifica as informações científicas, né, tem uma classificação básica dessas informações científicas, e você tem ali artigos publicados no mundo inteiro sobre diversas áreas de interesse, por exemplo, na área da saúde. Então eu fiz uma busca agora, né? Então hoje é dia 21 de janeiro de 2019, agora no período da manhã eu fiz essa busca. E olha só que interessante, no PubMed nós temos 29.327 artigos falando sobre acupuntura. Não necessariamente estão falando bem. Às vezes está dizendo que a acupuntura não funciona para determinada situação clínica. Mas a gente tem 29.327 artigos falando sobre acupuntura. É muito difícil para um profissional médico acompanhar todas essas publicações apenas falando sobre acupuntura no PubMed. Só por curiosidade, só no ano de 2018 foram indexados ao PubMed 1.711 artigos. Eu tive o cuidado também de avaliar os últimos 10 anos, então nos últimos 10 anos nunca foram menos de 1.000 artigos falando sobre acupuntura. Então existe uma base científica muito sólida mesmo, para embasar todo o tratamento com acupuntura, tá certo? Só não vai saber acupuntura aquele profissional que realmente não tiver interesse em estudar mais, em aprender mais e fazer o tratamento para os seus pacientes da melhor forma possível, tá certo, gente? Então é por isso que eu acredito que a acupuntura tem essa base científica muito sólida. Imagine, nos últimos 10 anos, mais de 1.000 artigos por ano, muito mais, né? Só em 2018 foram 1.700. Então, mais de 1.000 artigos por ano nos últimos 10 anos falando sobre acupuntura. Mesmo que o profissional médico lesse 3 artigos todos os dias apenas os que falaram sobre acupuntura, já seria difícil manter-se 100%, vamos botar esse termo, né? 100% atualizado de tudo que foi escrito e falado sobre acupuntura nas